Oi, pessoal. Meu nome é Maene, eu sou mentora de inglês aqui no projeto Skyrise e também sou fundadora do projeto. Nessa primeira aula, iremos trazer um pouco sobre o que é a application, o que de fato é esse processo tão holístico que a gente muito escuta falar, mas às vezes acaba não de fato entendendo os pilares desse processo. Antes de tudo, queria introduzir um pouco sobre o que é o projeto. Basicamente, o nosso projeto ele visa a preparação de estudantes brasileiros no processo de aplicação para faculdades no exterior. A gente sabe que muitos estudantes brasileiros não têm condições de pagar de fato a mentoria que prepare você para essa candidatura tão competitiva. Então, a gente que somos alunos também estamos trazendo esse projeto como uma forma de repassar um pouco dos nossos conhecimentos no processo da aplicação para pessoas que também se interessam por o processo e querem passar por ele. Então, a gente vai estar trazendo mentorias focadas nas áreas de matemática e inglês, pois o exame que estaremos introduzindo aqui para vocês é o SAT, e nele é cobrado esses dois eixos, o de matemática e o de inglês. Além disso, o projeto ele visa oferecer orientação estratégica e um suporte gratuito. A gente tem nossas redes sociais, além do YouTube, que seria o Instagram e o TikTok, ambos com o Projeto Skyrise, e lá a gente posta conteúdos semanais sobre outros aspectos da aplicação. E aqui no YouTube iremos estar trazendo justamente mentorias, aulas focadas sobre a candidatura dos estudantes, né? O suporte de fato sobre essa candidatura. Mas afinal, o que é application? Application ou aplicação, traduzindo, né, é um nome denominado ao processo de candidatura para as universidades no exterior. Vale ressaltar que estaremos focando principalmente nos Estados Unidos, pois o processo de lá é o processo que a gente está passando e, consequentemente, é o processo que a gente tem voz para falar. Diferente do modelo tradicional brasileiro, a aplicação ela não vai considerar o estudante somente analisando as suas notas. Claro que ter um ótimo boletim escolar é essencial e é muito importante também, mas caso você, por algum motivo, não tenha notas tão boas, mas justifique isso, né, com motivo plausível, as faculdades elas vão olhar outros aspectos também, não somente as suas notas. Então, ela quer entender quem é você, quem é o estudante. Vai olhar seus interesses, suas conquistas, suas habilidades, principalmente se você estiver aplicando para bolsas esportivas. Mais para frente iremos trazer os tipos de bolsa e as suas definições. Mas a universidade ela vai olhar também seus valores e seu potencial enquanto estudante e enquanto ser humano também. Ou seja, não será analisado somente o seu desempenho acadêmico. E isso nos leva aos pilares da aplicação. Listamos alguns pilares aqui muito importantes que são cobrados na aplicação. Entre eles, notas e histórico escolar. Esse pilar ele pode ser denominado ali com uma única palavrinha, que é GPA. O GPA, basicamente, é a sua nota, uma média ali calculada que você tem nas matérias. Seria ali sua média final, por assim dizer. Então, a faculdade ela vai analisar seu histórico escolar e ela vai entender que aluno você foi durante esses anos. Vale ressaltar, né, que a aplicação ela começa de fato a valer do nono até o terceiro ano do ensino médio. Então, tudo que você fez do nono ano até o terceiro ano do ensino médio é válido para a aplicação. Outro pilar muito importante são os testes padronizados. A gente vai estar focando principalmente no SAT, que ele é pago, né? É um teste pago
Hoje eu acho que está custando uns R$ 600, por volta desse valor aí. Então, é um teste que você paga para fazer. Você vai até um centro específico, ou seja, você leva o seu notebook, seu tablet, enfim, o seu dispositivo eletrônico e você vai até um centro de aplicação específico para o teste, para realizá-lo. Mais para frente a gente também vai estar trazendo sobre o que de fato é o teste, né? Porque ele é dividido por módulos e esses módulos eles têm uma duração. E a gente vai estar trazendo mais informações sobre ele. Mas por enquanto eu quero que vocês tenham noção de que é necessária a preparação para fazer o teste, justamente porque é pago. Então, você tem que ir bem preparado para não desperdiçar o seu dinheiro. Vale ressaltar também que há aplicantes que enviam a sua candidatura mesmo sem o ACT, e eles passam. Mas se você não tem um currículo de peso, se você não tem de fato uma aplicação forte e competitiva, é bom você ter uma ótima nota no SAT. Isso vai mostrar para a universidade que você se esforçou muito para estudar para aquele teste, consequentemente, você é um aluno bom. E temos também os testes de proficiência. Esses são obrigatórios. Esses são obrigatórios e é possível você pedir isenção, mas isenção no DET, que é o Duolingo English Test. Ele é um teste muito utilizado nas faculdades americanas, mas tem faculdades que ainda não aceitam ele. Então, quando você estiver montando a sua college list, que a gente vai falar mais pra frente também, é muito importante que você observe se a faculdade ela aceita esse teste de proficiência, caso você for fazer de fato o DET, mas geralmente as pessoas escolhem ele, justamente porque você consegue fazer de sua casa e você consegue pedir isenção. No caso, o seu coordenador, né, ele vai enviar um e-mail e ele vai pedir a isenção para você. Mas, no geral, ele sempre aceita. Isso nos leva ao outro pilar, que seria as essays, ou seja, redações. A gente tem dois tipos principais, o personal statement e o supplemental essay. Basicamente, o personal statement é assim, a principal essay. É aquela que você tem que trazer uma história que mostre quem é você. Uma história única. Sabe, algo que vai te diferenciar das outras pessoas. Você tem que mostrar aqui no personal statement. Então, você pode criar essays extremamente criativas. E isso é muito válido. Então, o modelo das essays americanas, elas se divergem das nossas redações brasileiras, que é a dissertativa argumentativa. Lá você vai estar literalmente mostrando uma parte da sua história. Já suplemental essays são redações adicionais, né, complementares, que você vai estar mostrando para a faculdade que ela deve olhar para você, que você merece aquela vaga. Então seria como se fosse um reforço da sua candidatura, sabe? Isso nos leva a cartas de recomendação. Geralmente são duas cartas de recomendação. Essas cartas de recomendação são escritas por professores, então é muito importante que você tente manter uma relação muito boa com seus professores do ensino médio, principalmente, e que você de fato seja um aluno que esteja mostrando aos professores quem você é. Porque quando esse professor for escrever uma carta de recomendação para você, você não vai poder ler essa carta. Uma das regras, né, é de que o aluno, que o aplicante, ele não pode ler a carta. Primeiro, porque isso pode influenciar muito, né, na questão do conteúdo que está na carta. Segundo, porque você pode alterar para fazer uma carta de recomendação que só elogie você. E não é isso exatamente que as faculdades querem.
elas querem saber quem é você na visão de um docente. E também a gente sabe que todos nós temos nossas falhas. E você, enquanto aluno, já falhou alguma vez, provavelmente. E as faculdades querem entender quais são essas falhas suas. Nada melhor do que um docente que convive diariamente com você para escrever sobre isso. Sobre cartas de recomendação, é muito importante que você explique aos seus professores a importância delas e que você peça bem antes do prazo. Não deixe para pedir uma carta de recomendação em cima do prazo para enviar a sua candidatura. Além disso, mostre o modelo de carta de recomendação, esteja ali presente, e mesmo que você não possa ler a carta, você pode estar auxiliando na construção dela, dizendo: olha, professor, por que o senhor não fala de mim no ponto de vista daquele projeto que a gente fez junto? Ou lembra da dificuldade que eu tinha nessa matéria, mas que eu fui atrás, eu me esforcei e tentei aumentar minha nota? Enfim, você pode sim estar dando esses conselhos para o professor e no final ele vai decidir como ele vai escrever a sua carta. Vale ressaltar que essas, essas cartas, essas redações, tudo isso é colocado no Common App. Geralmente, né, as pessoas utilizam o Common App porque você consegue enviar sua candidatura para 20 universidades, mas você pode enviar também essas informações nos sites específicos das faculdades. Por isso que é muito importante sua college list, sua pesquisa sobre as faculdades. Isso nos leva a atividades extracurriculares. Basicamente, é o que você faz fora da escola. Então, por exemplo, se você gosta muito de escrever e você tem um clube de escrita, é uma atividade extracurricular. Se você gosta muito de jogar vôlei e você criou um clube e você ensina outras pessoas a jogar vôlei, é uma atividade extracurricular. Basicamente, é tudo que você faz fora da escola, mas você pode fazer dentro da escola também. Então, se você faz monitoria, se você de fato participa de projetos de extensão, se você, enfim, participa de Olimpíadas e você ganha uma medalha ou uma menção rosa, isso se encaixa como honors, que a gente vai falar mais pra frente também. Não seria uma atividade extracurricular, mas seria uma honor. Mas se você gosta de Olimpíadas e você cria uma página olímpica, é um extracurricular. Então é muito importante que você saiba diferenciar o que é um extracurricular e o que é uma honor. E mais importante ainda, o que é um extracurricular forte e uma honor forte. Isso tudo, obviamente, você vai colocar no seu currículo também. Basicamente, seu currículo é onde as suas informações ficam organizadas, né? A gente sabe que o currículo hoje em dia é muito importante, então o fato de você ter a ciência disso e você organizá-lo é mais importante ainda. Então, a gente tem a narrativa pessoal, que entra muito nas essays. Então, qual é a sua história? Quem é você? É muito importante você também não ser clichê demais, porque narrativas pessoais muito clichês, as faculdades, elas não querem. Porque eu vou querer um aluno que literalmente pegou a história mais clichê, foi lá no Wattpad, pegou a fanfic mais clichê que tinha, deu um Ctrl+C, Ctrl+V e fez uma essay aqui. Não é isso que elas querem. Eu vi uma essay uma vez muito criativa, que a pessoa ela contou que a família não tinha dinheiro nem para comprar uma pia, e ela contou sobre isso na sua essay. E assim, hoje em dia ela foi aprovada e ela estuda com a bolsa, creio eu, 100% nos Estados Unidos. Então é muito importante você ter essa narrativa pessoal, mas também não apelar muito, porque se você colocar 10 mil problemas, a faculdade vai olhar para você e vai falar: pera, eu não quero também uma pessoa que a qualquer momento pode vir a trazer um problema para a gente também. Então é muito importante que você saiba, de fato, colocar essas informações na sua essay.
Isso nos leva a valores e propósito. O que te move? Você está indo só porque você quer, sei lá, postar no seu Instagram que você foi aprovado na Universidade Americana? Não é isso que as faculdades querem. Elas querem entender por que você quer vir para a nossa universidade, por que você merece uma bolsa de milhares, de milhões, de centenas de dólares que várias pessoas estão concorrendo, que tem, sei lá, dezenas, centenas de pessoas que querem essa bolsa, se prepararam, que são nativas daqui, mas por que a gente tem que aceitar você? Qual é o seu propósito? O que você vai fazer aqui? Então é muito importante que você tenha isso em mente. Além disso, sua proatividade e sua iniciativa. Então, se você criou um projeto, se você fundou algo, mostra que você é proativo, que você tem iniciativa. Então, eles vão olhar para isso. Eles querem pessoas que de fato sejam assim, que de fato estejam para fazer a diferença, tanto na sua comunidade quanto no exterior. Então, ser autêntico e consistente. Não desista. Difícil sempre vai ser. Fácil é assim, eu não diria fácil não. Mas você também fala que é tão difícil, não é o certo. Porque tem coisas que você tem que abrir mão. Esse assim é difícil. Então, abrir mão de sair com os amigos para estudar, abrir mão de ter momentos com a sua família para ir estudar fora, abrir mão de, enfim, várias outras coisas pelo seu sonho, não é fácil. Mas também não diga que é difícil correr atrás do seu sonho. Porque quando você já idealiza algo muito difícil, quando você já idealiza obstáculos, você já está esperando, de certa forma, não conseguir. Então tenha em mente que não é fácil mesmo, mas também não é impossível. Então não desista. Seja autêntico com a sua história, seja autêntico com você e seja consistente. Não desista. Vários pilares da aplicação estão aqui nesse slide, mas tenham em mente que tem vários outros também. Iremos estar aprofundando em outras aulas, mas por enquanto, para não ficar tantas informações aí na cabecinha de vocês, eu quero que vocês tenham noção desses pilares aqui. Então, como eu falei, né, o processo é bastante complexo e cada tópico ele é muito extenso. Se eu fosse só falar de atividades extracurriculares, eu ia passar meia hora aqui ou mais. Se eu fosse falar só de honors, eu ia passar uns 40 minutos aqui. Então, a gente não vai estar se aprofundando tanto nessa aula, porque ela tem mais o objetivo de proporcionar a visão geral do processo. E como vocês puderam observar, ele é muito holístico. Mas, ao mesmo tempo, essa aula está aqui para mostrar que vocês têm a gente, vocês vão ter materiais, vocês vão ter pessoas aqui. Eu já vou adiantando, nosso mentor de matemática, ele é fera, ele já ganhou medalha, basicamente ele ganha medalha todo ano na OpenMap. Ele é uma pessoa, assim, extremamente dedicada, e ele é um estudante, assim como a mentora de matemática, que são dois mentores, e outro mentor de inglês. Então vocês vão ter acesso a 4 cabeças que pensam diferente, mas 4 pessoas que têm o mesmo sonho, que é aplicar para o exterior. Então aproveitem muito isso, tragam suas dúvidas, tragam as suas sugestões, estamos aqui justamente para isso. E acima de tudo, estamos aqui para mostrar um pouco do processo de aplicação. Então, a gente tem, né, algumas vantagens e desvantagens de você ir estudar no exterior, né? Você vai ter acesso a oportunidades acadêmicas de alto nível. Você vai ter um crescimento pessoal e autoconhecimento incrível. Você vai ter diversidade cultural e um networking global. Você vai ter as melhores perspectivas de bolsa de estudo. Você vai
receber um investimento em você. Então, a gente tem uma avaliação holística do candidato. Então, não vão olhar para você só como uma nota, vão olhar para você como um todo. Isso é muito importante. Eu acho que essas vantagens do processo, essas vantagens de estudar no exterior são incríveis. Mas a gente sabe que nem tudo só tem vantagens. Tudo tem o seu lado negativo também. E no processo não é diferente. Ele é complexo, ele precisa de um tempo de preparação, não é de um dia para a noite que você vai organizar tudo. Tem taxas, inscrição de exame para traduzir seus documentos. Então, você vai ter gastos. Isso já é certeza. Mas façam de tudo para diminuir esses gastos. Então, é um processo competitivo. Você tem chances de não ser aceito. Claro que a gente sempre pensa na aprovação, mas a gente sabe que pode vir a rejeição. Você vai ter ansiedade pela incerteza do resultado, porque o resultado ele não sai em uma semana, em um dia. Demora. Eles vão analisar sua candidatura, a sua e de mais 500. Então, vai dar ansiedade. Você vai sentir ansiedade. Você vai pensar, meu Deus, passei ou não passei. Então, você também vai ter diferenças nas exigências de cada universidade. Você vai ter que estudar cada universidade que você vai aplicar para você entender o que ela quer, para você entender o que você vai escrever na sua essay, para você entender se ela tem bolsa para você, se não tem, se aluno internacional é aceito ou não, se tem muito aluno internacional. Então, assim, tem suas desvantagens, assim como tudo na vida, né? Mas eu trouxe aqui uma linha do tempo do que eu faria se eu tivesse no primeiro, segundo e terceiro ano. No meu primeiro ano, eu tentaria manter boas notas, ou seja, um bom GPA. Eu participaria de atividades extracurriculares diversas, para entender o que eu realmente gosto. Eu iria iniciar ou explorar projetos pessoais. Além disso, eu tentaria desenvolver habilidades de liderança e comunicação. Então, eu tentaria entrar no Grêmio Estudantil da minha escola, se tivesse, me candidatar a representante de turma ou algo do tipo. Além disso, eu estudaria muito inglês com uma regularidade impecável, para melhorar o quanto antes ele, pois você vai estar aplicando para universidades que falam inglês, que vivem no inglês. Eu pesquisaria sobre o processo, porque entender o processo é muito importante. Não basta você dizer que você quer aplicar se você não entende para o que você está aplicando. Então, guardar certificados e registros de atividades. Vale ressaltar que no processo eles não pedem, tá? Que você coloque um certificado, sei lá, da sua extracurricular. Mas tenha, é sempre bom ter. Sei lá, ganhar menção honrosa, tenha a sua menção honrosa em mãos. Ganhei medalha, tenha a sua medalha em mãos. É muito importante isso, mesmo que eles não peçam de fato. Além disso, eu tentaria descobrir meus interesses acadêmicos e profissionais. O que é que eu de fato quero para minha vida? Qual vai ser a profissão que eu quero seguir? Então, eu teria tudo em mente no meu primeiro ano. No meu segundo ano, eu ainda tentaria manter boas notas, né, um GPA muito bom. Eu iria me aprofundar nas atividades que eu selecionei lá no meu primeiro ano. Eu ia assumir posições de liderança, se possível, e eu iria começar a me preparar para os testes, proficiência e o teste padronizado. Eu estudaria com mais foco para o processo, já que agora eu já conheço ele, e eu iria atualizar meu currículo com atividades e conquistas. Quanto mais, melhor. E começaria a pensar em qual professor pedir a carta de recomendação, em quando eu vou pedir, em quem eu posso confiar para escrever. E eu buscaria experiências marcantes. Meu Deus, gaguejei. Eu buscaria experiências marcantes. Primeiro, porque vai me diferenciar. E segundo, porque é muito legal você ter uma experiência que a pessoa olha e fala: caraca, que massa. E é lembrança, é memória para você.
No terceiro ano, eu iria finalizar minhas essays e minhas cartas de recomendação. Na questão das essays, é muito importante que você tenha ciência de que você vai precisar escrever muito texto, muita essay. Então, quanto mais cedo você começa, mais cedo você revisa e mais cedo você finaliza. Então, eu iria organizar e enviar todos os documentos nos prazos certinhos. Eu ia completar os formulários nas plataformas de aplicação. Eu iria reforçar ainda mais o meu inglês e me preparar para entrevistas. Uma parte muito importante que eu não comentei, porque a gente vai comentar em outra aula, mas é que algumas universidades, a maioria, vão solicitar uma entrevista com você. Primeiro, porque se você de fato ganhou a bolsa, eles querem entender para quem está indo essa bolsa, para quem está indo esse dinheiro. E só a sua aplicação em si, só texto, 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 muitas vezes não fala exatamente sobre você. Então eles querem escutar a sua voz, escutar mais sobre você e ver o seu rostinho. Então é muito importante que o seu inglês esteja ótimo, que o seu inglês esteja excelente para isso. Além disso, mantenha-se ativo em atividades extracurriculares. Não é porque você enviou lá no Common App que no outro dia você já vai estar saindo das suas extracurriculares, tudo não. Mantenha, porque isso mostra seu compromisso e isso mostra que você está cumprindo com o que você colocou lá na sua aplicação. Então é muito importante isso. Além disso, acompanhe prazos e cuide da sua saúde mental. Quando eu digo acompanhe prazos, faça de tudo para não perder os prazos da sua aplicação, porque cada faculdade tem o prazo para enviar os documentos, para enviar a candidatura. Então é muito importante que você não perca esses prazos, sempre anote, seja no Notion, no caderninho ou em qualquer outro aplicativo que você utilize. E cuide principalmente da sua saúde mental. Tenha ciência de que você fez o que você pôde, você fez o que estava ao seu alcance. E se não der certo, não deu errado. Algo de bom você está levando desse processo. Então, respire fundo. Não fique todo dia entrando lá para ver se você passou, porque tem uma data específica para sair os resultados. E cuide bem da sua saúde mental. E, como eu falei, cada pessoa se organiza de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua rotina. Então, mantenha-se ativo, constante e engajado no processo. Não se compare com os outros. Não olhe para as conquistas ou para as extracurriculares dos outros e fale, nossa, a minha não chega nem aos pés disso. Se você souber escrever, se você souber mostrar, talvez a sua extracurricular seja melhor do que aquela que você tanto acha que é ótima. Então, não desista da aplicação na primeira dificuldade que surgir. Vão surgir várias. Tem dias que você não sabe o que você faz, porque realmente é um processo demorado, com muita coisa e que você tem que se organizar. Se você não gosta de organização, já recomendo assistir a nossa aula que iremos postar sobre organização. Porque se você não se organizar, infelizmente você não vai conseguir enviar tudo que deve ser enviado. Além disso, o caminho é desafiador, mas com planejamento, dedicação, autoconhecimento, tudo é possível. E a sua candidatura não será diferente. Então, como dica final, né? Para ter sucesso no processo da aplicação, seja autêntico, organizado e valorize suas atividades extracurriculares. Eu estou batendo muito nesse ponto, porque as faculdades olham para suas atividades extracurriculares. Não pense que elas não vão olhar, não, que elas vão olhar. Revise suas essays, peça feedback, mostre a um amigo, pergunte a ele, construa boas relações com seus professores, para cartas cada vez mais fortes, cuide da sua saúde mental. Eu estou reforçando isso porque, gente, é importante, muito importante. É um processo que você está indo contra um caminho que muitas pessoas não estão indo. Então você vai ouvir muitas pessoas falando de Enem, enquanto você não está, de fato, querendo o Enem. Então, persista. Acredite no seu sonho e no seu potencial. E o Skyrise oferece o apoio para tornar o processo mais simples e acessível.
com conteúdos e orientações estratégicas. Vale ressaltar que somos apenas jovens que têm o mesmo sonho que vocês, que estamos fazendo o nosso possível para mostrar que esse sonho é capaz de se realizar. Que você pode não ter dinheiro para pagar a mentoria cara, mas que você tem a gente aqui, pelo menos com 5% ou 10% vai ajudar aí no seu processo. Então, é isso. Desculpa se a aula não foi tão proveitosa em relação a som ou algo do tipo, porque não possuímos material de fato profissional, mas estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para trazer ótimos conteúdos para vocês. Obrigada, e eu deixei aí a frase do nosso projeto, que é: aqui o sol não é o limite e os sonhos voam mais alto. Não esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Segue aqui o nosso canal que a gente vai estar postando mais vídeos, mais mentorias e muito conteúdo massa. Então siga a gente no Instagram também, Projeto Skyrise, e siga a gente no TikTok, Projeto Skyrise também. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo estudo para vocês e até